quero compartilhar uma palavra poderosa de Deus. Foi poderosa para a minha vida e eu creio que será poderosa para a sua vida. Diga para quem está do seu lado, ainda bem que você está aqui. Aleluia. Irmãos, eu quero trazer nessa noite uma meditação sobre o poder que existe na representação. Amém? Existe uma via legal para que nós estejamos representando pessoas, e esta via é o cumprimento dos princípios da palavra de Deus, da nossa parte, para que possamos entrar na presença do Senhor e reivindicar a justiça de Deus. Amém? Então, quando nós cumprimos os princípios de Deus e entendemos que existe um poder na representação, nós, com a nossa oração diante da presença de Deus, nós desatamos a justiça de Deus para manifestar-se em favor das pessoas. Então diga assim comigo: o poder da representação ativa a legalidade de Deus e desata a justiça de Deus. Eu quero te dizer que nessa noite o poder da representação vai ativar a legalidade de Deus e vai ativar a justiça de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre esta nação, sobre a igreja do Senhor, sobre essa terra de Vicente Pires. Aleluia! E como eu e você, como nós podemos ativar o poder da legalidade de Deus e a justiça de Deus contra os inimigos espirituais? A palavra de Deus vai nos mostrar alguns fundamentos para que nós possamos ter por base no momento em que nos colocarmos diante de Deus em favor das pessoas. Quero te dizer que nessa noite, tudo aquilo que está retido, tudo aquilo que o adversário está prendendo na sua vida, na sua família, pelo poder da representação, que nós vamos entender nessa noite, será ativada a legalidade de Deus e a justiça do Senhor desencadeada, para trazer tudo aquilo que Deus já nos deu, está preparado, reservado no céu para os filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas para que eu possa entender esse poder da representação, preciso estar ciente do que é um representante. E todos nós sabemos que um representante é aquela pessoa que é nomeado, que é indicado para representar alguém. É uma pessoa que tem um mandato para representar outra pessoa. Nós sabemos que muitas pessoas têm negócios, não podem estar presentes em determinados locais, e essas pessoas, elas produzem um instrumento de procuração para que aquela outra esteja representando no local onde ela tem que resolver alguma coisa, quer seja judicialmente, quer seja em cartórios, quer seja no comércio. Essa procuração, esse instrumento é que qualifica aquela pessoa para representar a outra e reivindicar os direitos que aquela pessoa tem. Então, uma procuração, ela habilita a outra pessoa para praticar os direitos que ela deseja reivindicar. Amém? E perante a justiça, vou falar como leiga, né? Alguém, para representar uma outra pessoa, ela precisa ser um advogado. Precisa ser um advogado, ela precisa ter uma procuração, ela precisa ter uma inscrição na ordem dos advogados. Não basta somente ser bacharel em direito, mas ela tem que ter uma inscrição, número na ordem dos advogados. Precisa apresentar para o juiz uma procuração
E quando essa pessoa vai representar a outra diante do juiz, ela precisa apresentar uma fundamentação legal. E além da fundamentação legal, ela precisa apresentar as provas. Não basta somente falar, a pessoa precisa provar. Mas eu quero te dizer, nós lemos aqui, no texto de Apocalipse 20, que haverá um julgamento. Todas as coisas estão escritas nos livros de Deus, e haverá um julgamento. E como aqui na terra existem os tribunais, existem os juízes, nós sabemos que Deus é o maior juiz que existe no universo. Portanto, existe um tribunal mais elevado, o tribunal do universo, onde eu e você podemos nos apresentar diante de Deus e usarmos esse poder da representação. Aleluia! Agora, no reino físico, né, no reino jurídico, eu mencionei aqui quais são as condições dentro do meu pouco conhecimento nessa área. Mas eu quero te dizer que no reino espiritual também existem condições para que nós possamos representar outras pessoas e para que nós possamos ativar a legalidade de Deus para que seja desencadeada a justiça em nossas causas, nas causas da nossa família, da igreja e da nação. E quais são essas condições? Em primeiro lugar, a pessoa precisa ser filho de Deus. Somente os filhos de Deus são conhecidos e reconhecidos nesse tribunal universal perante o juiz supremo. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, versículo 12, mas todos quantos receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não basta eu somente saber dessas verdades, mas eu preciso me habilitar para me apresentar diante desse tribunal supremo. Eu falei sobre uma inscrição que aqui no reino físico precisa ter para que alguém represente outra, defenda a causa de outra. Mas no tribunal celestial nós precisamos do selo do Espírito Santo, sem o qual nós não sabemos pedir, sem o qual nós não sabemos orar, sem o qual nós não entendemos qual é a perfeita vontade de Deus. E precisamos desejar essa unção, a sabedoria e o conhecimento do Espírito em nossas vidas. Agora o selo está disponível para todos nós. Está disponível para os filhos de Deus. Lucas 24:49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que eu me apresente diante de Deus em autoridade, para reivindicar a justiça dele nas minhas causas, eu necessito de poder. Necessito do poder do Espírito Santo. Eu preciso de uma procuração também no reino espiritual. Mas essa procuração já foi dada. Aleluia! A Bíblia diz em João 20:21, disse-lhes então Jesus segunda vez: Pai seja convosco. Aleluia! Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então eu já tenho uma procuração, eu já tenho autoridade dada por Deus para que eu possa me apresentar diante desse tribunal supremo universal, onde a Bíblia diz que Deus que está sentado em um trono, e esse trono de Deus é justiça e é juízo. Aleluia! E quando eu me coloco diante desse juiz, na posição de legalidade, dentro desses princípios que nós estamos mencionando aqui, a oração e o poder da representação ativa a justiça de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, e quando essa revelação chega
ao nosso espírito, nós podemos conquistar muito mais. A oração, ela é impregnada de fé e alcança muito mais, porque sabemos quem nós somos e sabemos o Deus que nós servimos. Essa revelação de Deus como juiz supremo e que liberou sobre a igreja poder de representação nos leva a alcançar coisas grandes e tremendas e desencadear tudo aquilo que está retido para a glória de Deus. Hoje é noite de milagres. Eu disse que o representante, ele precisa ter uma fundamentação legal. Apocalipse 12, versículo 11, diz o seguinte: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Nós temos essa palavra. Nós temos Jesus, que é o verbo, e essa palavra está dentro de nós. Então nós vencemos pela palavra do seu testemunho. Amém? Então nós temos a fundamentação legal. Mas eu disse também que as pessoas precisam ter provas. Quem alega tem que provar. Mas as provas, irmãos, estão todas diante do Senhor. Nós temos um Deus que vê todas as coisas. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos do Senhor. Muitas vezes as pessoas argumentam, as pessoas falam determinadas coisas e nos convencem. Mas são coisas que não são verdadeiras, mas que Deus viu, que Deus está vendo. E quando você, na posição de justiça, se apresenta diante do tribunal de Deus, você pode contar que as provas estão diante do Senhor. Pastor Edilson leu aqui no início do culto o texto de Romanos 8, o cântico de vitória dos crentes. E neste cântico diz que é Jesus que nos justifica. Aleluia! Tem certas coisas que nós precisamos calar e sofrer o dano, sabendo que Ele vai nos justificar. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Então, se eu estou andando na verdade, se eu sei que aquilo que eu estou fazendo é correto diante do Senhor, está em linha com a palavra de Deus, dentro dos princípios da palavra de Deus, e sei que Deus está vendo, eu posso descansar em paz. Irmãos, isso para a minha vida pessoal é um grande refrigério. Porque é óbvio que nós somos alvos de críticas, de queixumes, de murmuração. Muitas vezes você faz determinada coisa que está certa, é aquilo que Deus quer. Mas muitas pessoas não têm entendimento, não têm uma visão geral e não entendem por que está sendo feito daquele jeito. E muitas vezes as pessoas acusam, as pessoas reclamam, as pessoas criticam. Mas nós não podemos nos importar com isso, sabendo que se estamos fazendo a coisa certa, na presença do Senhor, fazendo aquilo que Deus mandou, então tem que descansar, porque é Deus quem nos justifica. E ponto final, está escrito na palavra, é Deus que nos justifica, eu creio e ponto final. Aleluia, aleluia. Por que, irmãos? Nós lemos aqui que as pessoas serão julgadas pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, isso já é descanso para a nossa vida, isso é refrigério para a nossa vida, é segurança para a nossa vida. Porque diante do Senhor está lá no livro, está escrito. É Deus que te acompanha na sua casa, no seu trabalho, te acompanha quando você sai de casa para vir até a igreja. Ele sabe da motivação do teu coração, do meu coração. E aquilo que não é verdade não pode nos atingir. Aleluia! Porque temos um Deus que é maior, que é o nosso juiz. A Bíblia diz que um dos nomes de Deus é Jeová Tsidkenu, a justiça nossa.
E amados, mais cedo ou mais tarde, essa justiça se manifesta, porque Deus é justo. E a Bíblia diz que Ele é justo juiz. Saber que Deus derramou sobre nós o poder de autoridade representativa é algo grande para as nossas vidas. E algo grande, quando esse entendimento chega a nós, começa a acontecer, porque há um poder na representação. Aleluia. E nós falaremos sobre isso e mostraremos aqui na palavra de Deus, na vida de pessoas que entenderam isso e que agiram dentro dos princípios da palavra e tiveram grandes vitórias. Aleluia. Eu quero te dizer que Deus derramou sobre a sua vida um poder e autoridade para que você possa representar a sua família diante de Deus, para que você possa representar a sua cidade, o seu território diante do Senhor. Há um poder de Deus que foi liberado. É poder. Aleluia. É poder, é revestimento. Ele liberou. Aleluia. E ninguém pode tirar isso. Ninguém pode remover essa verdade da parte de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia aí, em Marcos, no capítulo 16, versículo 17. Você vai encontrar, como eu encontrei, uma palavra onde o Senhor liberou esse poder divino sobre os filhos para representá-lo diante do Pai e, a partir dessa representação, desatar a justiça de Deus. Marcos 16, 17 diz: e estes sinais acompanharão aos que crerem. O que está escrito aí na sua Bíblia? Em meu nome expulsarão demônios. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Foi dado, irmãos, esse nome. Esse nome está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso que há um poder liberado de representação, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Eu estou fazendo questão de repetir várias vezes para que isso fique estabelecido no nosso espírito e para que cada um de nós possa usar esse poder diante do Senhor. Aleluia. Deus derramou. Está aqui o texto. E estes sinais acompanharão os que creem em meu nome. Expulsarão. É no nome de Jesus. Então há um poder que Deus derramou sobre nós. E há uma autoridade que Ele nos deu para nos apresentarmos diante dEle em oração. E na esfera física, dar ordem, determinar no nome dEle. Aleluia. Como? Dentro dos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos usar esse poder, não tem como esse poder de representação ser usado se a pessoa não está em linha com a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus 28, versículos 18 a 20. Estou colocando os fundamentos dessa verdade para que nós possamos então entrar nos exemplos da palavra de Deus. Mateus 28, 18 a 20 diz: e aproximando-se Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide. Está aqui, irmãos, a procuração. Está aqui a revelação da autoridade que nós temos para representar. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podemos usar o poder divino que está sobre nós para representar diante do trono de Deus, porque Jesus, foi da boca poderosa de Jesus que saiu essa liberação, que saiu essa procuração. Foi da boca de Jesus que saiu essa palavra: ide, me foi dada toda a autoridade, agora você vai no meu nome. É no meu nome que você vai fazer.
Aleluia! Glória a Deus! O apóstolo Paulo, irmãos, ele entendeu bem esse poder de autoridade que recebeu da parte de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8, eu quero que você confira também comigo. Aleluia! Diz assim a palavra de Deus, quantos acharam? Aleluia! Glória a Jesus, aleluia. 2 Coríntios 10, versículo 8, a palavra diz: pois ainda que eu me glorie um tanto mais na nossa autoridade, algumas versões está escrito poder, a qual o Senhor nos deu para edificação. Olha o que ele está dizendo. Ainda que eu me glorie um tanto mais na nossa autoridade, o qual o Senhor nos deu para edificação. Eu estou afirmando nessa noite que Deus liberou sobre nós um poder, uma autoridade, para que nós possamos representar os nossos diante do trono dele, porque existe um tribunal celestial e existem causas que nós precisamos chegar diante dele, nesse tribunal, e pedir que a sua justiça seja feita. Aleluia. Mesmo que nós não peçamos, irmãos, é um fato. Deus não pode negar-se a si mesmo, e a sua justiça, ela acontece. Amém? Eu quero mostrar para os irmãos alguns exemplos de representatividade na Bíblia, para que luz chegue ao nosso entendimento nessa noite. Primeiro exemplo que eu posso dar nessa noite foi o que aconteceu com Adão. Adão, ele representava toda a humanidade. Então você vai entender que esse poder de representatividade, ele é muito forte e muito real na vida das pessoas. A Bíblia diz que Adão pecou. Só que ele representou toda a humanidade. Adão pecou e toda a humanidade pecou. Por quê? Porque Adão estava representando a humanidade. Havia um princípio. Como ele representava, eu estou falando aqui, afirmando que para que se exerça a autoridade nesse poder de representação que o Senhor deu, é necessário que os princípios de Deus estejam em linha na vida da pessoa. Mas havia um princípio da parte de Deus. E Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então havia um princípio. Como ele pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então ele pecou, como ele representava a humanidade, toda a humanidade pecou. Você entende o poder da representação? Quando o homem pecou? Mas o poder da representação não foi somente no pecado, na redenção também. E Deus nos mostra isso na palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o sacerdote, ele, uma vez ao ano, ele ia até a presença de Deus, ele entrava no Santo dos Santos com o sangue do sacrifício, para representar todo aquele povo que estava ali. Foi um princípio que Deus estabeleceu, o derramamento de sangue para a remissão do pecado, mas não foi suficiente, porque era sangue de animais, e as pessoas continuavam pecando, e Deus usou esse poder de representação simplesmente para mostrar que haveria um cordeiro santo, um cordeiro justo, um cordeiro sem mácula, poderoso, que estaria representando toda a humanidade, ele estaria entregando a sua vida. Então a Bíblia diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a salvação. Aleluia!
Então eu vejo em Adão um poder de representação e vejo também em Jesus o poder da representação, porque ele morreu me representando diante de Deus. Representou a minha vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, a parte A diz: pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Está aqui um exemplo claro do poder da representação. Aleluia! Ele nos representou diante do Pai. Então, a redenção que aconteceu através de Jesus, toda a humanidade foi justificada. Bastando para isso apenas a pessoa reconhecer que necessita e aceitar, receber o perdão de Deus. Como por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a remissão, entrou a justificação. Aleluia! Romanos 5, versículo 18 também traz essa verdade. A parte B diz: assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Aleluia! Então aqui está mais uma fundamentação sobre esse poder tremendo que Deus libera na representatividade. Aleluia! Eu falei sobre Adão, falei sobre Jesus, mas eu quero trazer também um exemplo no Antigo Testamento de alguém que foi diante do trono de Deus para representar a sua família em intercessão. E por causa dessa intercessão, Deus deu livramento. A Bíblia diz, amados, que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou diante de Deus. Chegou diante de Deus e Deus então determinou a sentença. Foi dada a sentença para aquela cidade, para aquele povo. Mas a Bíblia diz, você vai encontrar lá em Gênesis, no capítulo 18, eu quero que você, por favor, abra comigo. Capítulo 18, versículos 17 em diante, você vai encontrar a narrativa dessa situação. Então, Deus diz que ele não ocultaria nada a Abraão daquilo que ele estava fazendo, e ele já tinha determinado a destruição de Sodoma e Gomorra. Porque o clamor do pecado daquele povo chegou diante de Deus, se multiplicou o pecado, se multiplicou a iniquidade, se agravou e chegou diante de Deus. E Abraão, Deus revela então o seu propósito para Abraão. E Abraão então se coloca como representante diante do Senhor. E em uma intercessão, ele clama por aquela cidade. Deus ouviu a oração de Abraão. Deus ouviu o clamor de Abraão. E Deus deu livramento para Ló e para a sua família. Aleluia! Deus enviou os anjos para operar a destruição naquela cidade. Abraão, ele foi ousado na intercessão. Porque ele falou: Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor não destrói a cidade? Deus disse: não, se tiver 50 eu não destruo. E ele foi então descendo esse número. Passou para 40, 30, 20, 10. Diante de Deus, argumentando. Deus então manda, por causa da intercessão, Deus manda os anjos até a casa de Ló. E os irmãos sabem a história. Os anjos chegaram ali e disseram: olha, você tem que sair daqui com toda a sua família, porque virá destruição sobre essa cidade. E Ló acreditou naquela palavra, chamou a sua mulher, chamou as suas filhas, chamou os seus genros, mas os seus genros não ouviram. A Bíblia diz que eles zombaram de Ló e não foram. E a Bíblia diz que ao sair daquela cidade, os anjos atenderam um pedido de Ló, que Ló pediu para que ele chegasse até um determinado lugar. E quando eles chegaram até aquele determinado lugar,
veio a destruição repentina para aquela cidade. Então eu encontro aqui na vida de Abraão um exemplo de representação. Por isso, querido, nessa noite você pode sim se colocar diante de Deus em oração, usando deste poder e dessa autoridade que Deus te conferiu para você interceder, para você representar a sua família diante do Pai. E a justiça de Deus será liberada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu encontro um outro exemplo, tem vários, irmãos, na Bíblia, mas eu encontro um outro exemplo maravilhoso que está no livro de Josué, no capítulo 2, na figura de uma mulher, que a Bíblia mostra uma mulher que era uma prostituta, mas que usou o poder da representação para se colocar diante de Deus em favor de sua família. Interessante, irmãos, que estes exemplos que eu estou trazendo aqui para os amados, inicia sempre na família. Sempre na família. Porque precisamos interceder pelos nossos. Deus te levantou, assim como levantou Esther, para um propósito. Existem pessoas que pensam assim: meu Deus, mas só eu que estou servindo ao Senhor na minha família, está tão difícil. Mas eu quero te dizer, continua. Porque existe esse poder sobre a sua vida para você representar, para você chegar até a presença de Deus, para clamar pelos seus. E Deus libera a justiça contra os inimigos que estão prendendo aquela pessoa. Contra o espírito de cegueira espiritual que está prendendo aquela pessoa. E com o decorrer do tempo, com a sua perseverança, com a sua fé, você verá os seus rendidos aos pés do Senhor. Quantas pessoas creem nisso, fazem propósitos, buscam ao Senhor. E de repente, ao longo da sua caminhada, começa a receber telefonema. Parentes longe. Olha, sabe o que aconteceu comigo? Eu agora sou crente. Eu estou na igreja, eu sou do Senhor. E a pessoa que está ali orando, que está pagando um preço, era só uma na família, agora tem mais uma. E ela diz assim: não acredito, não acredito. Orou, e quando fica sabendo da bênção, ai, não acredito. Quantas pessoas tem aqui no nosso meio, pessoas que veio um para o Senhor, depois veio outro, depois mais outro. E hoje essa pessoa já pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Então, queridos, aqui em Josué, no capítulo 2, nós encontramos a história de Raabe. A Bíblia diz que ela era uma prostituta. Ela morava em Jericó. E sabemos que Josué enviou os espias até aquela cidade para que eles pudessem fazer o mapeamento daquela cidade e entrar e tomar posse como Deus havia determinado. E a Bíblia diz que foi justamente para a casa dessa mulher que eles foram. Por que eles foram para a casa dessa mulher? A gente lendo assim, fica pensando: poxa, eles eram filhos de Deus, homens de Deus. Como que eles vão logo para uma cidade e entram na casa de uma prostituta? Deus tinha um propósito, Deus conhecia o coração daquela mulher. Agora, a verdade é que a casa daquela mulher era uma casa muito frequentada. E as notícias todas, de primeira mão, estavam ali naquele lugar. E para os espias, eles não levantariam nenhuma suspeita para as pessoas, para os sentinelas, os guardiões daquela cidade. Por quê? Era um lugar onde diariamente entravam e saíam homens. Então não levantava suspeita. Mas eles foram, mesmo assim, eles foram vistos por pessoas ali. E a Bíblia diz que as pessoas foram mandadas para aquele lugar, para ir atrás daqueles espias. No entanto, Raabe, ela escondeu aqueles homens. E aí ela usou então o poder da representação
aleluia, no versículo 9 do capítulo 2, a Bíblia diz, ela conversando com aqueles homens, olha o que ela disse. Ela tinha a verdade, ela sabia da verdade, ela acreditou na verdade sobre o povo de Deus. E aí ela usou o poder da representação na vida dela e na vida da sua família. Aqui diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ela passou o relatório para aqueles espias. Eu sei que Deus é com vocês. Eu sei que aonde vocês vão, Deus vai à frente de vocês. Eu sei que aquilo que vocês buscam, Deus entrega, porque Deus é com vocês. E aí, ela diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom, a Og, e aos que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Essa mulher, ela acreditou porque ela ouviu. Ela ouviu dos feitos de Deus. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir os feitos do Senhor, ouvir os testemunhos, entender o que Ele fez, como Ele agiu na palavra, em favor do seu povo, para que fé cresça no nosso coração, e para que na hora da adversidade nós tenhamos condições de nos achegarmos diante de Deus em fé. Porque sem fé ninguém consegue nada diante de Deus. E aquela mulher, ela ouviu dos feitos do Senhor. E aí, no versículo 11, ela diz: ouvindo isso, desmaiou nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Aleluia! Aleluia! Para que nós possamos usufruir dos benefícios, do poder, da representação diante de Deus, nós precisamos crer no poder de Deus, saber quem Ele é. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. E aí, essa mulher, ela entrou com esse poder de representação diante daqueles homens em favor da sua família. Ela diz: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que vos fiz beneficência. Ela reivindicou algo que ela fez. Quando eu iniciei aqui a mensagem, eu falei sobre as condições para que nós possamos nos apresentar diante de Deus e usufruir desse poder de representação. Então, essa mulher, ela reivindicou algo. Olha, eu fiz um bem para vocês. Então agora eu peço, por causa disso, que vocês também façam o bem para minha casa, para meu pai, para minha família, para os meus irmãos, e dai-me um sinal certo. Aleluia! E foi dado um sinal para aquela mulher, assim como o Senhor tem nos dado a sua palavra. E nós precisamos usar. Qual foi o sinal que foi dado para aquela mulher? O fio de escarlate, que representa o sangue de Jesus, que livra do espírito da morte e da destruição. E é usando esse poder, queridos, e colocando o sangue de Jesus diante de nós, diante de Deus e diante do adversário, é que esse poder de destruição, que está destruindo muitas famílias, tem que se render e será cessado pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia! Encontro aqui na palavra de Deus, quero dar mais 2 exemplos. Uma pessoa que também entendeu esse poder. É um poder que é dado. Foi Deus quem nos deu. Então, quando eu entendo esse poder, eu me achego diante de Deus, irmãos, em fé. Eu não me achego diante de Deus em dúvida. Ah, Senhor, será que o Senhor quer salvar o meu pai? Será que o Senhor quer fazer essa obra? Não.
Deus, o desejo do coração de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, sejam salvos. Sabemos que a salvação é individual. Sabemos que existe o livre-arbítrio. E que a pessoa é que tem que desejar. Mas muitas vezes essas pessoas estão debaixo de uma opressão, debaixo de uma maldição hereditária, debaixo de um espírito destruidor, uma maldição de perseguição. Ora, irmão, se isso acontece na vida de crente que não identificou aquele espírito de perseguição e que vê na sua família as coisas se repetindo, quanto mais na vida daqueles que não têm o Senhor, na vida daqueles que não têm o entendimento de Deus. E o outro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos está em 1 Samuel, no capítulo 25. Uma mulher abençoada. Aleluia. Quem sabe que mulher é essa? Você vai abrir a Bíblia aí e vai encontrar. Deus quer fazer coisas grandes, mas Ele precisa de alguém aqui na terra que entenda esse poder liberado para que possa representar. Aleluia. Jesus já fez o que tinha que fazer. Agora Ele passou para mim e para você essa autoridade. Mas nós não estamos sós. O Espírito Santo é conosco. Aleluia. 1 Samuel no capítulo 25. A Bíblia fala, irmãos, de um homem chamado Nabal. Esse homem, o nome dele significa tolo. Era um homem maligno. Era um patife. Uma pessoa que não tinha caráter. Ele era maligno. A Bíblia diz o nome dele, Nabal, significa tolo. Ele era um beberrão, pé inchado, né? Aquele que vivia bebendo. E a Bíblia diz que este Davi, ele mandou os seus servos irem até Nabal e pedir alimento, pedir água, para que fosse dada ali aos seus servos. Só que Nabal, quando ele ouviu os criados de Davi, ele se recusou terminantemente e ele desfez de Davi. Ele falou assim: olha, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Para que eu pegue o alimento que está aqui para os meus servos e dê para os servos dele. Eu não sei quem é Davi. Ele desprezou Davi. E Davi então se enfureceu com a resposta, porque os servos dele voltaram e contaram direitinho. Ó, irmãos, a fofoca ela corre, e coisa ruim corre. E tem gente que é especialista em ir atrás de notícia ruim. Tem gente que é especialista em buscar fofoca. Ele ouviu falar de uma coisa que aconteceu, ele pega o telefone e liga para saber. Tem gente que é assim. Agora aqui, os servos, eles tinham que contar mesmo. Tem coisa que tem que ser falada. Eles voltaram até Davi e contaram. Agora, veja bem, Davi, no capítulo 24, você vai encontrar Davi poupando a vida de Saul. Ele teve a oportunidade para matar Saul, que estava perseguindo, que era inimigo. Mas ele agiu com bondade. Ele agiu dentro da vontade de Deus, agiu com humildade e não ousou tocar em Saul. Então, fez uma coisa certa. E numa situação seguinte, nós encontramos aqui um Davi severo. Um Davi que estava pronto para cometer uma injustiça. Porque quando ele soube da notícia, ele pegou e falou assim: não, pois eu vou agora, se armem todos vocês, nós vamos lá agora, e nós vamos acabar com a raça do Nabal, vamos matar todo mundo, o Nabal, a família, os filhos, as crianças, nós vamos acabar com todo mundo. Isso nos mostra, irmãos, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Um dia você está bem, faz as coisas certinhas, no outro dia, numa situação, você faz tudo errado. Foi isso aqui que aconteceu com Davi.
Você vê no capítulo 24, ele não desonrou, porque ele reconhecia a unção e a autoridade sobre a vida de Saul. E numa situação seguinte, ele se sentiu insultado. Quantas vezes você engole um sapo? Uma pessoa chega, fala com você, esculhamba com você, você engole caladinho. Aí chega lá na frente, uma pessoa te dá uma fechada no trânsito, aí você fica irado e xinga aquela pessoa toda e vem arrependimento. Isso pode acontecer, isso aqui eu aprendo que pode acontecer com qualquer pessoa. Não existe super crente. A cada dia nós precisamos da graça de Deus. A cada dia nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Porque a qualquer momento nós podemos nos sentir insultados. Agora, irmãos, uma coisa que é tremenda na vida do crente, sabe o que é? É quando você é insultado e você fica calado e ora. E vai lá para o trono de Deus. Isso é tremendo. E o que aconteceu? Davi, ele mandou o seu povo cingir a espada para ir matar toda aquela família. Mas entrou aqui uma pessoa que entendeu o poder da representação. A Bíblia fala que Abigail, versículo 3 fala que Abigail era uma mulher de bom entendimento, era uma mulher bonita, formosa, era uma mulher sensata, era uma mulher prudente. Nós somos assim, amém, irmãs? Amém? Aqui não tem Nabal, glória. Não tem Nabal, os homens digam amém. Glória, vocês estão aqui, irmãos? Aleluia! Não tem Nabal. E as mulheres são como Abigail, bonitas, de bom entendimento, sensatas, prudentes. O nome dessa mulher significa motivo de alegria. Aleluia. Só que ela não tinha motivo de alegria vivendo com Nabal. Tem muita gente vivendo com Nabal, mas pode ser alegre. Porque o motivo da nossa alegria está no Senhor. E quando usamos o poder da representatividade, Deus vem dar livramento. O que aconteceu? Essa mulher, deram notícia para ela. A notícia corre, irmãos, olha o negócio correndo. Chegou até Davi, Davi preparou para matar o povo. Aí o povo já correu e já contou lá para os servos de Nabal. Um deles correu e contou para Abigail. E Abigail se posicionou. Usou o poder da representação para ir até a presença de Davi. E essa mulher, então, a Bíblia diz que ela se apressou, pegou o vinho, pegou o carneiro, ovelha, pegou o trigo, passas, reuniu aquela comida toda e se apresentou diante de Davi. E a Bíblia diz que quando ela chegou diante de Davi, ela se prostrou. Aleluia! Se prostrou diante dele e pediu perdão. Ela pediu perdão, falou assim, olha, está no versículo 24 do capítulo 25. Lançou-se aos seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Olha aí, irmãos, quem sabe tem Nabal na família, quem sabe tem pessoas, beberrões na família. E você pode se prostrar diante de Deus e pedir perdão, se colocar diante do Senhor e pedir perdão. Ela diz, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Aquela mulher, ela entendeu que naquele momento era um momento de falar. Ela não ficou em casa orando e deixou as coisas acontecer. Senhor, dá livramento. Não deixa Davi chegar, não. Põe confusão lá. Não. Ela soube o momento certo de falar. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. Tem coisa, irmãos, que não se fala. E tem coisas que precisam ser ditas sim. E essa mulher se colocou, assim como Neemias pediu perdão pelo seu povo, pela transgressão do seu povo, essa mulher também pediu perdão pelo pecado do marido dela. Assim como Esdras fez confissão de pecados, essa mulher também fez. Assim como Daniel fez confissão de pecado, no
usando o poder da representação diante de Deus, essa mulher também fez. Ela entendeu o tempo de falar. E aí, ela fazendo o seu pedido de perdão, no versículo 28, você vê também, ela continua esse pedido de perdão. Ela desencadeou a justiça de Deus. Por quê? Porque Davi, ele reconheceu que ele ia fazer uma coisa errada. E ele disse no versículo 34, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Davi disse, olha, se você não tivesse apressado, portanto, nessa noite eu quero te dizer, se apresse em se colocar diante do rei, usando esse poder da representação em favor da sua família, em favor da sua causa, porque aquilo que está retido, Deus vai liberar. O que está sendo na sua vida barreira, Deus vai liberar, aleluia, pelo poder da representação. E ele ainda liberou uma palavra de bênção para essa mulher. Sobe em paz a tua casa. Vês aqui que te tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Amados, se nós estamos em linha com a palavra de Deus, dentro dos princípios da palavra de Deus, Deus ouve, Deus responde e será feito conforme nós colocarmos diante do Senhor. Tem uma palavra de vitória, tem um liberar de Deus. Portanto, eu estou dizendo profeticamente para você, nessa noite, que há um liberar de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia. Irmãos, e a justiça vem. Aquela mulher, ela fez confissão pelo marido. Ela podia ter dito, imagina, a mulher vive com uma pessoa que o nome dele significa tolo, é um homem maligno, um beberrão. E ela podia ter chegado para Davi e ter falado assim, Davi, manda alguém matar só ele. Não precisa matar todo mundo. Porque ela ia ficar livre do problema. O problema dela era o marido. Um homem insensato, tolo. Mas ela não fez isso, irmãos. Nós não temos esse direito diante do Senhor, porque a justiça pertence ao Senhor. Nós temos direito, sim, de apresentar as nossas razões, assim como o advogado chega diante do juiz e apresenta as razões, fundamentado na lei, para que o juiz possa dar a sentença. Assim somos nós no Tribunal Universal de Deus, onde tem o juiz mais elevado do universo e que vê todas as coisas. E quando eu tenho a fundamentação legal, ele se apressa em fazer justiça. O que a Bíblia diz, irmãos? Passado quase 10 dias, Deus feriu a Nabal. Nabal morreu. Ele morreu. Ele zombou, ele desonrou um servo de Deus. Tem muita gente que está morta espiritualmente, porque estão passando por cima desse princípio de desonra. Abre o bocão e sai falando da vida de todo mundo, sai tocando em todo mundo e morre. Morre espiritualmente. Depois você encontra aquela pessoa, você não vê mais o brilho na vida daquela pessoa. Sai desonrando, sai tocando, sai falando. Não tem domínio. Nabal desonrou. Ele desprezou. Quem é Davi? Quem é Jessé? Quem é esse filho de Jessé? E aí, irmãos, quem tocou nele, não precisou Davi tocar. Se ele tivesse tocado, ele estaria agindo pelas próprias mãos, ia derramar sangue. E o Senhor foi e feriu a Nabal. E a Bíblia diz que Davi então casou. A mulher ainda foi abençoada. Ainda foi abençoada. Davi foi e casou com Abigail. Glória a Jesus, aleluia. E você vai encontrar lá em 2 Samuel, no capítulo 3, versículo 3, que ela teve um filho com Davi. E o nome do filho dela significa Deus é meu juiz. Aleluia.
Ela teve um filho, olha só, teve um filho com Davi. E ela deu o nome àquele filho, Aquileabe, que significa Deus é meu juiz. Nós temos um juiz no Tribunal Supremo Universal. Aleluia! Aleluia! Glória! Último exemplo que eu quero dar nessa noite é sobre Esther. Eu não vou ler o texto, mas os irmãos sabem que Esther, além de representar a sua família, ela representou uma nação toda diante do rei Assuero. E um decreto que havia de morte, um decreto que havia para exterminar o povo de Deus. Existem decretos que Satanás deu usando pessoas para nos atingir. Mas esses decretos, eles são anulados por um decreto maior que é dado por Deus quando eu me apresento diante dele, usando o poder e a autoridade da representação. Aleluia. Glória a Jesus. Aquela mulher se apresentou na hora certa, diante do rei Assuero. E Deus mudou a história de toda uma nação. Aleluia. Hoje Deus pode mudar histórias aqui, irmãos. Deus pode mudar histórias aqui. Nós podemos olhar para a nossa vida, colocar a nossa vida na presença do Senhor, buscar os fundamentos, ir até a presença do Rei, representando pessoas, familiares, cidade. Nós temos orado aqui toda segunda-feira por Vicente Pires, e a história dessa cidade vai mudar. A história de Vicente Pires vai mudar. Esse bairro será um bairro abençoado. As pessoas, os imóveis aqui vão ficar mais caros cada vez mais. As pessoas vão querer morar aqui. Os condomínios maravilhosos, pessoas abençoadas, cheias do Espírito Santo. Esses botecos vão ter que fechar, essas casas de prostituição vão ter que fechar, para a glória de Deus, assim como Deus fechou o Carrapicho, assim como Deus fechou essa casa aqui do lado, assim como Deus fechou a mais.com, Ele vai fechar tudinho. Ele vai fechar, porque tem um povo aqui, nessa cidade, que crê no poder da representação, está se apresentando diante de Deus, para reivindicar. Aleluia, aleluia. E foi isso, irmãos, que aconteceu com Esther, porque ela entendia esse poder que foi liberado pelo Senhor. Então, nessa noite, para concluir e ficar fixado no nosso espírito, para que no momento em que eu e você nos colocarmos diante do Senhor em oração, nós saibamos que a legalidade de Deus desata a sua justiça, encontra os nossos inimigos, e Deus cumpre o que tem em sua palavra, vai nos levar a viver os princípios da palavra de Deus e ativar essa legalidade no poder da representação. Aleluia! Aleluia! Então, nessa noite nós vamos apresentar as nossas causas a um tribunal mais elevado, diante do Deus Todo-Poderoso. Nessa noite nós vamos seguir os princípios da legalidade que há na palavra de Deus, e nós vamos ativar pelo poder da representação a justiça de Deus. Aleluia! Você tem um fundamento bíblico para a sua causa? Você está em posição, eu estou em posição de receber, de ver se liberar, de ver se desatar da justiça do Senhor. A minha posição está correta em Cristo, diante do Senhor. Existem coisas que eu preciso consertar. Tem coisas, irmãos, que precisam ser consertadas. Porque se eu reivindico a justiça, ela vem para todos os lados. Então existem coisas que precisam ser consertadas. Primeiro nós precisamos olhar para nós. Você pode nessa noite representar a sua família, representar a sua casa,
E aquilo que você apresentar diante de Deus, Ele vai desencadear a sua justiça. Porque isso é uma verdade bíblica. Há um poder que nos foi dado para agir nessa terra, representar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia! Temos uma linguagem específica da nossa nação. Temos uma constituição específica da nossa nação celestial. Temos um rei que governa. Fazemos parte de um reino. E aqui nesta terra nós representamos esse reino. E diante do Senhor nós podemos usar essa autoridade que Ele nos deu, que é o nome de Jesus Cristo, para interceder pela nossa família, pela nossa causa, pela nossa nação. Aleluia! Você está disposto a usar isso nessa noite? Você crê que isso é para você? Você recebe essa palavra para a sua vida? Então coloque-se de pé. Porque nessa noite Deus vai desatar a bênção, a salvação. Deus vai desatar a prosperidade, a cura, pelo poder da representação. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, algo tremendo tem acontecido na nação brasileira. Existe um povo que tem entendido as verdades dessa palavra que eu acabei de compartilhar com os irmãos. E tem orado pela nação brasileira. Tem colocado os governantes, os políticos diante do Senhor. Tem pedido perdão pelos pecados da nação. E tem orado pela justiça de Deus. E de algum tempo para cá, nós temos visto que tudo aquilo que está oculto, Deus está trazendo a manifestação da sua justiça. Pessoas que estão ou estavam fazendo determinadas coisas, achando que Deus não estava vendo. A oração das pessoas que estão representando o povo de Deus tem desatado a justiça de Deus. E vai tirando um e vai tirando um por um. Porque quando a igreja se posiciona em oração, Deus opera. Eles estão insistindo em permanecer no erro. Eles estão insistindo em entregar a nação brasileira para os falsos ídolos. Mas tem um Deus no céu que Ele estabelece reis e Ele remove tronos. Tem um Deus no céu. Pode ser um número pequeno que está intercedendo, mas na autoridade do nome de Jesus tem desencadeado essas verdades. E os irmãos têm visto o que tem acontecido na nação brasileira. Muitas vezes as pessoas tentam nos enganar. Chega perto de eleição, fica todo mundo bonzinho. Eles aparecem aí com uma aura aqui, de asa, vira crente, vai na igreja evangélica, pede oração, chora, lê o Salmo 23, promete as coisas, promete que não vão aprovar o aborto, promete que não vão promover a prostituição, o homossexualismo, vão prometendo. Aí passa a eleição, o cidadão ganha a eleição, nunca mais ele vai a uma igreja. Aí no dia seguinte ele vai num terreiro de macumba ou numa religião e entrega a nação nas mãos dos falsos deuses. Nós precisamos nos levantar, irmãos, e usar esse poder que Deus nos deu na palavra para orarmos. Se o governo é justo, o povo se alegra. Mas se o governo é injusto, o povo sofre. E tem promessa de Deus para a nação brasileira. E o povo de Deus precisa entender
o poder que Deus estabeleceu para representar. Porque nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar parados. Entra ano e sai ano e as coisas acontecem do mesmo jeito. Entra governo e sai governo e as coisas acontecem do mesmo jeito. Se os que dizem que são crentes, eles vão para lá e se corrompem, quanto mais os mentirosos interesseiros que só querem o voto. Eles não estão nem aí para nada. Alguns, não vou generalizar, porque em todo segmento tem os bons e tem os ruins. Mas a nação tem sofrido, porque a maioria tem sido ruim. Mas como igreja, irmãos, eu quero nessa noite motivar você a continuar orando. Ore pela nação, ore por Vicente Pires. Eu tenho visto que não são muitos os moradores de Vicente Pires que estão se importando com a situação dos outros. Nem todo mundo está com vontade de orar pela cidade. Nem todas as igrejas. Mas eu quero te dizer que basta um. Bastou Esther. Somente uma mulher ousada. Uma mulher que teve a coragem de falar, olha, eu vou diante do rei, eu não posso entrar diante do rei se eu não for chamada. Qualquer pessoa que entra na presença do rei sem ser chamado, ele pode morrer. Essa pessoa pode morrer, ela pode morrer. Mas eu vou entrar diante do rei, porque os meus estão com decreto de morte. E se eu perecer, eu pereci. A Bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, porque não amaram a sua própria vida. Aleluia. Se por uma nação, uma mulher teve essa coragem, essa ousadia, eu te pergunto hoje, eu e você temos essa coragem e essa ousadia de nos apresentarmos diante de Deus pela nossa família? Por aqueles que muitas vezes nos fazem mal. São familiares nossos que nos fazem mal. Mas nós podemos entrar. Porque nós temos o coração segundo o coração de Cristo, amém? Você tem esse coração. Você tem um coração manso. Você tem um coração humilde. Você tem um coração bom. Porque o Senhor habita dentro de você. Aleluia. Se você crê nessa palavra que o Senhor trouxe ao meu espírito para a igreja, levante uma das suas mãos. E nós vamos começar a orar. Eu vou fazer a minha oração aqui, irmãos, pela minha família, pela igreja, por Vicente Pires. Mas eu vou tirar o microfone porque você vai fazer a sua oração. Agora é você e o Senhor. Entrando diante do Senhor. Usando o poder e a autoridade da representação. Para que o Senhor venha ativar a sua justiça contra os nossos inimigos. E tudo aquilo que está prendendo, tudo aquilo que está retido, será liberado para a glória de Deus. Porque existe um nome que está sobre a igreja. Esse nome é o nome de Jesus. Ele é a nossa bandeira de vitória. Jesus, Jeová Nissi, a nossa bandeira de vitória. Aleluia. Aleluia. Em primeiro lugar, nós vamos pedir perdão pelos nossos. E depois nós vamos pedir que o Senhor esteja se movendo favoravelmente em relação a essas vidas. E depois nós vamos declarar profeticamente tudo aquilo que nós desejamos que aconteça na vida deles. Aleluia. Vamos começar a orar, queridos. Vamos fazer um barulho de oração nessa noite. Aleluia. Se você entende que você tem esse poder sobre a sua vida, comece a orar. Ora alabaxeremene aralamanas. Yadar alabaiachore balabachoremene cantar alamanas.
ore fervorosamente. Fale com o Pai agora. Fale com o Pai agora. Não perca esse momento, essa oportunidade, onde os céus estão abertos sobre nós, onde o Senhor está pronto para liberar a sua bênção. Aleluia, aleluia. Declare que as maldições, que os espíritos perseguidores que andam se movendo no meio da sua família, eles têm que sair. Eles têm que sair, eles têm que sair, eles têm que recuar. Aleluia. Esté intercedeu pela nação e Amã foi para a forca. Aleluia. Deus deu a sua justiça em favor daquele povo. Aleluia. Aleluia. Deus libera novos decretos. Ora labaia choremene candara lamanás. Yomanaga sobre andara labasi. Amaná xeremene cantarás. Tem pessoas que ficam esperando outras, porque acham que outras pessoas são mais espirituais, e que se aquela pessoa orar pela família, é que vai ter resultado. Nessa noite eu trouxe exemplos aqui de pessoas que intercederam pela sua família e o resultado chegou. Oh, é você, está sobre você, está sobre a sua vida esse poder de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai visitando agora, Espírito Santo, a minha família. Eu te peço que aqueles que estão acorrentados sejam libertos agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vai, levanta-te do trono e dá ordem em favor da minha parentela, dá ordem em favor da minha família. Ora, eu renuncio a toda obra das trevas, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Renuncio às enfermidades que vão se repetindo. Renuncio ao espírito de miséria, em nome de Cristo Jesus. Senhor, vai liberando agora a tua justiça. Ativa a tua justiça, Senhor, em favor dessas causas. Ora, lamanaya chori andarás. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Anara sobre anderei. Manaya chori andarás. Nós não aceitamos os nossos sendo destruídos pelo nosso adversário. Nós não aceitamos, em nome de Cristo Jesus. Espírito de incredulidade, espírito de religiosidade, espírito de indiferença, em nome de Jesus, sai agora, espírito da Babilônia, sai agora do meio da nossa família, em nome de Cristo Jesus. Ora, labaia chori andarás. Nós declaramos que os nossos são livres em Cristo Jesus, que eles são cheios do Espírito Santo, que eles têm a mente de Cristo Jesus, que eles andarão em vitória e em triunfo. Aleluia! Nós liberamos agora uma palavra de vitória. São curados, são sarados, são renovados, são tementes a Deus. Aleluia, aleluia. Vá liberando palavra de vitória, aquilo que você deseja para a sua família. Alabachoremene candaralamanás. Alabachoremene candaralamanás. Andarai. Aleluia. Aleluia, Deus. Assim como o Senhor agiu na vida de Abigail, Senhor, age hoje. Age hoje, Senhor, age em favor das nossas causas, age em favor da igreja cristã semear, age em favor dos injustiçados, age em favor, Senhor, daqueles que estão sendo oprimidos. Eu te peço pela igreja agora, libera uma palavra de vitória para os teus filhos, abençoa as famílias, abençoa os jovens, as crianças, abençoa os ministérios. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão viajando. Abençoa aqueles que estão estudando para concurso. Abençoa aqueles que estão com planos para casamento. Vai liberando a tua bênção. Vai tirando o que está retido. Vai liberando o que está retido. Vai tirando, Senhor, aquilo que é impedimento.
na vida da igreja. Eu declaro que a igreja é abençoada, que a igreja é cheia da unção do Espírito Santo, que a igreja anda em vitória. Aleluia! Aleluia, Espírito Santo, obrigada, porque o Senhor trouxe essa revelação desta noite. Aleluia, aleluia. Dê a mão a quem está do seu lado, por favor. E nós vamos fazer um clamor agora pela nossa nação, queridos. Se você está inconformado com a situação da nação brasileira, um país tão rico, onde pessoas estão morrendo de fome, onde a injustiça acontece na vida de muitas pessoas. Você pode agora, usando esse poder, clamar junto ao trono de Deus pela nossa nação, porque Deus vai mudar a história da nação brasileira. Deus vai fazer coisa grande em nossa nação. Aleluia! Deus vai mudar, Deus vai limpar, Deus vai remover, Deus vai transformar. Deus vai fazer. Aleluia! O trono de Deus está se movendo. Clame agora pela nossa nação. Clame, clame, clame pelos políticos. Senhor, tira a vergonha da nação brasileira. Tira a vergonha da nação brasileira, que é a corrupção. Nós te pedimos agora, Senhor, levanta-te do trono. Olha para a nação brasileira. Meu Deus, perdoa os pecados dos nossos políticos, dos nossos representantes, que não representam os nossos interesses, mas que estão muitas vezes buscando seus próprios interesses. Pai, nós te pedimos perdão pelo sangue derramado, pelos inocentes que têm morrido nos hospitais. Perdoa, Pai, perdoa, perdoa. Perdoa, Pai. Vai quebrando a maldição que há no Brasil. Meu Deus, da desonestidade, da injustiça, o espírito de traição, de infidelidade. Vai tirando, meu Pai. Perdoa o pecado da igreja que não dá testemunho. Meu Pai, tenha misericórdia. Essa noite é uma noite profética, e nós sabemos que coisas grandes estão acontecendo. Jesus, nós usamos a autoridade do Teu nome agora, para declarar que a nossa nação será uma nação que serve ao Senhor, uma nação que não se dobra aos ídolos, uma nação que proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Age agora, Senhor, na nossa nação. Assim como Neemias intercedeu pelo seu povo, nós intercedemos agora, representando um povo, Senhor, que tem pecado contra Ti, um povo que tem desprezado a Tua palavra, um povo que tem se desviado dos Teus caminhos. E nós Te pedimos agora, Senhor, ativa esse poder e essa justiça em favor da nossa nação. Aleluia. Aleluia. Vai assinando os decretos, Senhor, de vida. Vai tirando o leite da enfermidade. Visita agora essa vida que está presa. Está presa, Senhor, numa cadeia de medo. Irmãos, tem alguém aqui que tem um familiar que sente muito medo, que está ficando muito em casa, que tem medo de tudo?
alguém aqui? Você? Essa pessoa tem muito medo, vive mais presa por causa do medo. Deus está visitando. Aí atrás também. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos agora que essas pessoas que têm os seus familiares, que estão quase chegando no pânico, por um espírito que está oprimindo, esse espírito de medo. Senhor, agora, visita essa pessoa, essas pessoas. Vai visitando agora, Senhor, vai tirando esse mal. Nós repreendemos agora, usando o poder que Jesus Cristo nos deu para declarar. Sai agora da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Continue orando, ore em línguas. Há uma unção de Deus para essa ministração. Irmãos, o Senhor está mostrando um adolescente de 13, 14 anos que tem feito a família sofrer. Tem uma pessoa que tem intercedido. Eu sei que é do Senhor. Que essa pessoa que tem intercedido, que conhece esse adolescente, levante a sua mão para que a gente esteja orando. É você, amada, que levantou aí? Mais alguém? O Senhor trouxe, é rapaz, né? Tem feito a família sofrer. Jesus está aqui, irmãos. Ele está trazendo para nós o testemunho do poder da representação, para que nós possamos crer na autoridade que Ele nos deu como igreja. Senhor, visita esse adolescente agora. Pode ser que no nosso meio a incredulidade diga, isso é óbvio. Mas eu repreendo esse demônio de incredulidade. Jesus disse que tem grandes milagres para fazer no nosso meio, mas Ele ainda não começou a realizar coisas sobrenaturais, porque existe um espírito de incredulidade. E eu repreendo esse demônio agora e denuncio debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Senhor, visita esse adolescente agora. Nós arrancamos ele do reino das trevas para o reino da luz. E essa pessoa que tem chorado por esse jovem, dá força, Pai. Leva alguém crente para falar de Ti para essa pessoa. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. Quem é que está aqui com um chefe opressor? Um chefe opressor. Deus falou aqui agora, um chefe opressor. Você também, amada? Eu não estou preocupada com o horário. Eu não estou preocupada, porque eu sei que Jesus está fazendo coisa grande aqui. Eu disse que o poder da autoridade que Ele nos dá de representar desencadeia a bênção. Aleluia! E eu não vou desprezar isso. Aleluia! Senhor, visita essas vidas que estão sendo usadas pelo diabo para oprimir as irmãs. Senhor, que essas pessoas se arrependam desse mal. Nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, não deixa as tuas filhas debaixo desse jugo. Fecha
a boca do opressor. Nós estamos nos referindo aos espíritos que usam essas pessoas. E essas pessoas serão libertas para a glória do nome de Jesus Cristo. Lavaxeremenecanta, Espírito Santo, se tu tens mais a fazer nessa noite, vai revelando, porque aqui tem vasos. Aqui tem vasos de Deus, vai revelando, vai liberando os rios, o rio de Deus, vai liberando, sopra, Espírito Santo, sopra, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor, louve a Ele, porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor me deu a vitória nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Aleluia, pelejou, mas não conseguiu, porque a unção de Deus é sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a igreja. Receba a glória de Deus na sua vida, receba o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a força, a Ele o domínio, a Ele a autoridade, a Ele as ações de graça, porque só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é santo. Obrigada, Pai, pelas curas, obrigada pelas visitações sobrenaturais, obrigada, Senhor, pelo liberar da prosperidade. Eu abençoo o teu povo nessa noite, pelo poder que o Senhor nos concedeu de usar o teu nome. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu disse aqui que o primeiro requisito para se chegar diante do trono universal e diante do juiz universal, supremo juiz, é ser filho de Deus. Se alguém que entrou aqui nessa noite não tem essa convicção, eu quero orar para que você saia daqui convicto de que o teu nome está escrito no livro da vida. Alguém assim? Todos são do Senhor? Tem certeza? Amém, glória a Deus. Pode sentar.